assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. E lhes disse a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Repita comigo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui diz: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Amém? Agora também Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Pois Senhor Jesus, beijinho, toda a honra, toda a glória. Amém? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, aqui Jesus está dando uma direção para os seus discípulos, né? E todos nós aqui somos discípulos de Jesus, amém? Jesus aqui está dando uma direção para os seus discípulos. Depois nós vemos o próprio Jesus dizendo: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O desejo de Deus é que a igreja seja uma igreja missionária, que todos nós sejam missionários. Da onde surgiu essa palavra missionário? A palavra missionário vem daquele que tem uma missão. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós temos uma missão. Deus não deu a igreja somente para a gente vir ficar sentado aqui. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom adorar o Senhor, como é bom ouvir a palavra. Muitas vezes nós escolhemos uma igreja para congregarmos, dependendo da localização daquela igreja, se é mais perto da nossa casa ou não, dependendo se tem um local confortável ou não. Quando deveria, a escala de prioridade devemos procurar uma igreja onde se prega primeiramente a palavra de Deus, onde se ensina a viver e praticar a palavra de Deus, né? E o Senhor, Ele ensina em sua palavra que nós temos que ser missionários. Isso não é um dom exclusivo de alguém ou do pastor. Deus levantou cada um de nós aqui para sermos missionários. Talvez você não vai deixar o seu trabalho, mas talvez é realmente dentro do ambiente de trabalho que você vai ser missionário. Talvez você nunca vai embora para outro país, mas realmente dentro do seu contexto familiar que você vai ser um missionário. Porque o missionário é aquele que tem uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é praticarmos aquilo que está na palavra de Deus. Talvez você pode dizer: eu não sou um grande pregador, eloquente, eu tenho vergonha de falar. Mas talvez no seu testemunho você pode ser um missionário. Amém? Na sua maneira de viver e de ser, você pode se tornar um missionário. Você pode fazer com que a missão de Cristo se cumpra através da sua vida. Isso não é uma opção, isso é uma ordem de Jesus. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Lucas capítulo 14, que Jesus falou: aquele que amar mais a sua própria vida, amar mais os seus familiares, amar mais os seus filhos, amar mais o seu irmão, a sua irmã, amar mais o seu pai, a sua mãe, amar mais a sua esposa, o seu esposo, mais do que a mim, não pode ser chamado meu discípulo. Ele deu essa ordem: não pode. A palavra de Deus fala: venha chegada a hora em que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito. O que acontece hoje é que existe algo igualitário. Então a pessoa se diz evangélica, ou se diz crente, ela vai na igreja, ela pode se declarar: eu sou discípulo de Jesus. Mas a própria palavra de Deus diz que alguém que ama mais qualquer outra pessoa que seja do que a Cristo, ela não pode se declarar discípula de Jesus. Mas nós, por costume, não, ele é de Jesus, não é aquela pessoa de dizer: eu sou de Jesus. Mas entre você servir a Deus e servir a você, qualquer pessoa, você serve a você e a outra pessoa, e não a Deus. Quando Jesus está falando aqui de amar mais, é de você, a sua escala de prioridade, a escala sua prioritária de entrega.
no que você tem entregado, em que você tem gastado a sua vida. É isso que Deus quer. Deus não quer que você deixe de fazer a vontade dele para agradar qualquer outra pessoa que seja, mas Deus quer que você agrade a Ele, porque uma vez que você agrada o Senhor e a vontade dele, você está fazendo o melhor para você e para a sua família. Amém? Então, esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Para sermos discípulos, nós temos que abrir mão daquilo que mais amamos, para que Ele seja aquilo que nós viemos mais amar, o ensinamento dele, a maneira como Ele viveu. Então eu posso me declarar cristão quando eu estou comprometido com isso. Ah, mas eu não sou perfeito, eu tenho várias falhas, pastor. Amém. Mas você está comprometido a essa transformação. Você deseja verdadeiramente ser transformado. Então você pode dizer: eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Cristo. Você não pode dizer isso simplesmente porque é bonito dizer. Houve-se uma época em que nós éramos perseguidos na escola, quando jovens, por ser evangélico. Hoje está na moda. Hoje é legal dizer eu sou evangélico, né? Hoje tem grife, né? Então hoje virou um modismo, né? A modismo já entrou na igreja. E nós que nos declaramos discípulos, nós temos uma missão, porque Jesus disse para os discípulos: ide. Ele deu uma ordem, vá. Ele não disse assim: aluga um ponto no centro da cidade, coloca ar-condicionado, coloca, né, o melhor som e ordena e diga, coloca uma placa grande e convide as pessoas que vêm. Não. Toda a igreja se declara igreja, tem feito o quê? Construído um local, ou alugado um local e esperado que as pessoas venham. Estão fazendo exatamente o contrário do que Jesus ensinou. É necessário que nós tenhamos um local, sim. O local é uma ferramenta em prol de nós cumprirmos a nossa missão, mas o local não é o fim da missão. Amém? A nossa missão é ir até as pessoas, alcançar as pessoas. Você pode ver que Deus nos deu um local aqui, e se você for ver atualmente, no momento, não é um local tão estratégico, não é um local tão assim, com tanta visibilidade, não temos uma placa, não temos nada, mas ainda assim existem pessoas aqui, olha ao seu redor. Isso porque tem pessoas que não vieram no culto hoje, faltaram, mas olha ao seu redor, tem pessoas aqui de lugares longe, tem pessoas aqui do São João, tem pessoas aqui do Forte, tem pessoas aqui do São Carlos, tem pessoas aqui do Noronha, tem gente aqui do Fátima, tem gente aqui de perto, né? E tem gente aqui de longe, e Deus trouxe essas pessoas, Jardim América. Por quê? Por quê? Porque era da vontade de Deus que você estivesse aqui. Porque você, quando vem aqui, você ouve a palavra de Deus, você sente a palavra de Deus aqui, e porque alguém falou para você o quê? Lá naquele lugar se prega a palavra de Deus. Vamos lá. Quem aqui está aqui hoje, fruto de alguém que trouxe você aqui? Levanta a sua mão bem alto, deixa eu ver, bem alto, para me contar. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nós devemos ter aqui nem 40 pessoas hoje aqui, porque faltam algumas pessoas, né? É interessante quando eu falo assim, ó, irmãos, semana que vem vai ter uma coisa, não fala, aí que o povo fala. Eu vou falar assim, ó, falta semana que vem em nome de Jesus, que aí o povo vai vir. Parece que vai de pirraça, não sei o que acontece, mas quando eu falo assim, não falta, aí o povo falta, né? Mas vamos lá, vamos continuar remando, né? Vamos lá, só para desabafar um pouquinho. Mas vamos lá então. Contei aqui 24, 22 pessoas, quer dizer, mais da metade das pessoas que estão aqui hoje, elas vieram através de alguém. Alguém cumpriu a sua missão. Quem está entendendo? Diga amém. Sem a gente fazer isso, não tem como nós ganharmos vidas para Jesus. Aqui não é o fim, aqui é uma ferramenta em prol desta missão. Mas essa missão se cumpre quando nós vamos até as pessoas, quando nós falamos, olha, Deus ele tem uma obra na sua vida. E não é importante que você somente, não é importante que você sabe que eu falo isso de verdade, Deus sabe que eu falo do fundo do meu coração. Não é importante que tão somente você traga as pessoas para o ministério de Jesus, mas tão somente você ganhar para Cristo. Eu não estou preocupado em que todo mundo que você evangelize, pregue, venha para cá. Se ganhar, amém. Se Deus confiar para nós cuidar, glória a Deus. Mas se for para ir para outra congregação, que é a igreja de Cristo, glória a Deus também. Amém? O nosso intuito é ganhar vidas para Cristo, não vidas para uma placa, para um ministério. Amém? Glória a Deus. Então, nós entendemos o que é discípulo, nós entendemos o que é a nossa missão, e agora nós temos que entender como executar essa missão, como cumprir. Jesus ele diz lá em Lucas 10, como nós acabamos de ler, em vez dele falar eu vos envio, se você ler lá, eu vou pedir para você ler de novo,
por favor, é Lucas 10, versículo 3, né? Vamos voltar aí entre Mateus e Lucas. Lucas 10, 3. Se você prestar muito bem atenção, versículo 3, Lucas 10, 3, Jesus está falando o quê? Ide. E depois ele fala a forma que a gente vai e o que a gente vai enfrentar. Ele fala aqui: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ele não fala nem ovelhas aqui em Lucas, ele fala cordeiros. Diga comigo, bem forte: ide. Ide. Mais forte: ide. Mais forte: ide. Aí depois: eis que vos envio como cordeiros de lobos. Você vê que a ordem de Jesus vem antes da explicação de como nós vamos. Você vai ver que sempre Jesus ele pede de nós o quê? Primeiro você põe o pé, depois eu coloco o chão. Você vê que quando Deus ele nos comissiona para algo, ele deseja de nós o quê? Obediência, fé, crer na palavra dele. Quando ele virou, Moisés foi falar com Deus, Moisés olhou para trás, os egípcios, primeiro o povo hebreu, milhões de pessoas atrás dele, atrás do povo hebreu, o povo egípcio querendo matar eles, na frente deles o mar. Deus falou para ele: por que você clama a mim? Ordena ao povo que marche. Aqui, quem já foi na praia, você imagina você diante do mar, e Deus falou: você marche, e você é líder de um povo, de milhões de pessoas, e o que você fazer, né, o povo vai fazer, e você então começa a marchar, imaginando o que vai acontecer quando eu pisar na água. E ele está pisando na areia, e quando ele pisa na água, o que acontece? Começa a água. Aí do outro lado, Miriam fez o quê? Dançou, tocou pagode, mas na hora ali, Moisés que teve que ter fé. Cantar do outro lado do mar é muito fácil, cantar o hino da vitória é fácil, cantar o hino da aprovação da fé que é difícil. Quem entendeu, diga amém. Cantar o hino quando o mar está fechado e Deus se manda marchar, aí que é difícil. Entendeu? O problema é que essa geração é a geração só da vitória. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória, só a vitória. É só vitória, a luta acabou, vamos soltar foguete, agora é só a vitória, é só a vitória. Mas ninguém quer provar a fé. Só tem vitória quem tem fé. Tem que glorificar Deus lá na luta, o negócio está feio, mas Deus ele é fiel. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa orar. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa ouvir oração. Eu vou crer, eu vou crer no Deus do impossível. Amém? Quem não entendeu, diga amém. É isso que nós temos que crer, querido. É nisso. Então Deus está falando, Jesus está falando aqui, ó, ide. E ele fala: eis que eu vos envio como cordeiros. O que é o cordeiro? O cordeiro, ele é filhote da ovelha. O cordeiro é o filhotinho que está amamentando ainda. Jesus ele faz um comparativo que ele fala assim: eis que eu vos envio como cordeiros num caminho perigoso, porque no meio desse caminho vai ter o quê? Lobos. Jesus então, ele primeiro fala a necessidade da missão. Ele diz assim: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que tudo que ele fala é verdade? E tanto é que é verdade que ainda hoje a seara é muito grande e aqueles que trabalham são poucos. Você fala assim: irmãos, segunda-feira nós vamos lá naquele bairro fazer um trabalho, orar e tal. Você conta na mão dele: 1, 2, 3, 4. Porque segunda-feira, não. Segunda-feira é o dia da semana, eu estou cansado. Então sexta-feira não vou fazer oração. Sexta-feira não, sexta-feira é o último dia, eu tenho que descansar. Então domingo tem culto, mas domingo de manhã culto. É o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Então não vou fazer culto domingo não, mas domingo à noite eu já estou cansado. Já trabalhei a semana inteira, é o único dia que eu tenho para deitar mais cedo. Então qual é o dia certo? Não é o dia, não é a condição, é a decisão, a disposição do meu coração em fazer para Deus. A palavra de Deus está dizendo: há muito trabalho e pouca gente para trabalhar, para fazer, pouca gente para orar, pouca gente para ler a Bíblia. Já viu aquele ditado que a gente tem que orar na madrugada porque a fila é menor? Já viu esse ditado? Por quê? Porque pouca gente trabalha no terceiro turno. Todo mundo quer trabalhar no horário administrativo de Deus. E olhe lá, no terceiro turno ninguém quer cobrir ninguém. Ninguém quer orar, ninguém quer estar lá de joelhos, falar com Deus. Você lembra que aquelas irmãs, naquela época, os irmãos tinham um joelho cascudo de tanto orar? Hoje em dia a gente chega na igreja, vamos orar, sentado na cadeira cochoada, vamos orar, só que quanto mais a gente falar, vamos dobrar o nosso joelho. Se eu falar isso, vai fechar a igreja semana que vem. Vamos dobrar nossos joelhos para
sou de uma época que eu chegava na igreja e a gente ajoelhava e ficava meia hora orando do lado do nosso pai. E meu pai olhava para a gente e falava assim: ó, vocês não vão no banheiro lá buscando culto, é reverência à palavra de Deus. Hoje em dia a pessoa vai no banheiro, vai lá fora, vai não sei na onde, vai atender celular, vai conversar, vai fazer isso. Eu não estou aqui, irmãos, para dar bronca em ninguém, eu estou aqui para exortar vocês, para que a gente entenda que a obra de Deus é algo muito importante. Tem vidas que estão morrendo, tem vidas necessitando desse evangelho. E por que elas não têm sido alcançadas? Porque nós temos subsidiado um trabalho que não é do pastor, é nosso. Por que o pastor não foi? Por que o pastor não visitou? Por que o pastor não orou? A Bíblia está dizendo aqui que ele está à procura de trabalhadores, de pessoas que se dispõem a ser missionários, pessoas que se dispõem a fazer essa obra. E só faz essa obra quem tem amor, paixão pelas vidas. O coração de Deus queima por vidas, por almas. A Bíblia fala que Deus não se agrada de condenar, de mandar ninguém para o inferno. Antes Ele quer a salvação de todos. Lá em Tiago fala para a gente se lançar, arrebatar aqueles que estão em direção ao abismo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nós temos que ter esse coração, disposto a abrir mão do nosso conforto para ganhar almas para Jesus. Você é um missionário. Olha o que eu falo, você é um missionário. Essas crianças que estão aqui, queridos, são missionários, porque através deles vieram muitos dos adultos que estão aqui hoje. É verdade ou não é? Sim ou não? Se eles como crianças são capazes de trazer, por que nós não? Aqui a palavra está dizendo que o trabalho é muito grande, mas tem poucas pessoas que se dispõem. Então aqui fala, o que deve ser feito para solucionar isso? Orar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Eu estou orando para que Deus venha no teu coração, venha queimar isso no teu coração nesses dias. É tempo de nós ganhar alma para Jesus, é tempo de nós buscar, porque os dias são maus, porque a vinda de Jesus está perto. Ninguém prega mais que Jesus está voltando, só prega que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. Eu vi um negócio no Facebook que eu achei legal, né? As pessoas falam assim, ó, eu fui para Jesus e ganhei um carro, ganhei uma casa, ganhei aquilo. Aí o menininho na história da multiplicação falou, eu fui para Jesus e dei 5 pães e 2 peixinhos. Está entendendo a diferença? O que você vai entregar para o Senhor? O que você vai se dedicar mais para Deus? É tempo de nós voltarmos para Cristo, porque muitos dos seus sonhos não vai ter tempo de ser cumprido, porque Jesus está voltando, igreja. Eu posso ouvir amém? A palavra de Deus diz Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Há muito tempo eu não vejo a igreja dizendo Maranata. Eu vejo a igreja dizendo, não, espera mais um pouquinho, porque eu tenho um desejo que eu tenho que realizar. Eu não vejo a igreja com um desejo, Maranata, vem Senhor, volta Senhor, busca a tua igreja Senhor. Lá em 1 Pedro diz, apressando e aguardando a vinda do Senhor até que Ele venha. Está dizendo, apressando. Como eu posso apressar a vinda de Cristo? Como? Cumprindo o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias haveriam tudo isso que está acontecendo. Mas o fim viria quando o evangelho do reino fosse pregado. O desejo do Senhor não é que nós pregamos o evangelho de prosperidade, não é que nós vamos pregar o evangelho disso ou daquilo, das necessidades, mas o evangelho do reino de Deus que diz, você é pecador, venha como você está nesta manhã, nesta noite, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que Jesus quer, que a gente pregue isso. Porque tem gente dentro da própria igreja precisando entregar sua vida a Cristo. E aqui nós vivemos então que a seara necessita de trabalhadores. E Jesus vira e fala que esses trabalhadores têm que ser pessoas preparadas, tem que ser pessoas que pregam bem, tem que ser pessoas que têm muita experiência ou muitos anos de prática na igreja. Não, ele fala aqui, ide, ok, eu vou. Quem vai? Os cordeiros vão neste caminho, onde estão cheios de lobo. O caminho de lobo é um caminho de perigo. O lobo, ele é feroz. O lobo é um animal que é o inimigo número 1 das ovelhas. E o lobo, ele sempre procura pegar o que? O cordeiro, o filhote que fica para trás. O cordeiro é o animal que ainda está amamentando, é o filhote da ovelha. Se a ovelha já é um animal frágil, se é um animal tão assim, dependente de um pastor para cuidar dela, quanto mais o cordeiro. Jesus está aqui nos mostrando que mesmo aquele que é frágil, mesmo aquele que é fraco, ele pode ser um missionário. Por quê? Porque quem está enviando é Jesus. E quando Jesus envia, ele vai na frente. Amém? Todas as vezes que o exército de Israel ia para uma batalha, o Senhor fala, o anjo do Senhor vai na frente. Quando Moisés falou assim,
Senhor, quem vai conosco? Não, então já acabou de falar. Quem vai conosco? Não, eu vou falar. Quem vai conosco? Não, vou enviar o anjo. Não, eu não quero anjo, eu não quero novo, eu não quero fogo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste local. Querido, se Deus está conosco, não importa se você é cordeiro, se você tem pouco tempo de convertido, se você conhece pouco, se você se dispõe e Deus vai na tua frente, sai da frente, meu irmão, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus. Amém? Deus usa quem não é para ser. Deus usa aquele que o homem desprezou e Deus escolhe, traz para mim, para que o nome dele seja glorificado. Deus faz de estéril mãe de filhos. Deus faz de um homem que fala, eu tenho a língua pesada, assim falar, um líder de uma nação, um libertador. Aleluia. Deus faz de um agropecuário que pisa em cocô de ovelha, um rei. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que levanta. Amém? Então está dizendo, cordeiros, vocês vão no caminho em meio a lobos. Então talvez você seja um cordeiro frágil, incapacitado. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele vai à sua frente. E qual que é o segredo que nós devemos ter para termos êxito nessa missão? Ele diz lá em Mateus 10:16: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede portanto prudentes como a serpente, simples como a pomba. Ele nos dá dois exemplos. Primeiro exemplo, ele fala que nós temos que ter prudência. Repita comigo, prudência. Talvez você está aqui e fala, pastor, mas eu já tentei fazer algo de Deus e eu quebrei a cara, fiquei magoado, chateado. Queridos, não estou aqui, eu não sei talvez a sua história direito, eu estava lá, mas eu quero te orientar duas coisas que você tem que ter para que você ande nesse caminho. Porque nesse caminho vão ter lobos vestidos de ovelha, vão ter gente infiltrada na igreja, disfarçada, que não é discípulo de Jesus. Vai ter gente que vai tentar tirar você da presença de Deus. Vai ter gente que vai tentar desanimar você. Vai ter gente que vai tentar matar e ferir você. Eu sou pastor há 10 anos, ela também. Há quantas vezes nós somos traídos? Quantas vezes fomos caluniados? Quantas vezes fomos perseguidos? Muitas vezes. E eu sei que não foi a última vez. Vão haver outras vezes. Mas o Senhor me ensinou como andar no caminho de perigo. Eu sei que eu ainda sou um cordeiro, mas é Ele que me enviou, Ele escolheu. Amém? E eu sei que os lobos não vão me ferir, porque Ele me enviou. Ele está na minha frente. Ele me deu duas coisas que eu devo estar alerta. A primeira coisa, que eu devo ser prudente. Aqui ele compara a todo prudente a uma serpente. A Bíblia diz lá em Gênesis que a serpente era o animal mais astuto que todos os outros animais. Esse é um instinto que Deus colocou na serpente. Só que ali entrou um demônio nela e usou o animal para fazer aquilo. Mas a serpente é um animal astuto. Amém? Então aqui está ensinando que quando nós vamos nesse caminho, nós temos que estar o quê? Atentos. Nós temos que ser astutos. Nós temos que estar atentos ao que vai fazer. A palavra de Deus diz que um homem que ele vai construir algo, ele antes senta e calcula quanto que ele vai. No mesmo texto que fala sobre ser discípulo, fala isso, quanto que ele vai gastar, para que depois ele não gaste mais do que havia planejado e venha se arrepender. O que Jesus está querendo dizer? Quando você tomar uma decisão de fazer algo para Deus, antes você tem que sentar, orar, você tem que ter prudência naquela decisão, você tem que estar convicto daquela decisão. Antes de eu vir para Pouso Alegre, deixar meu emprego, deixar tudo, eu orei 6 meses. Aí veio um tanto de gente que profetizou na minha vida, né? Mas antes eu orei. Eu não vi por profecia, eu não vi debaixo de uma palavra. Alguém teve um sonho comigo, lá, que eu para Pouso Alegre. Amém? É de Deus? Então Deus é confirmado. Orei 6 meses. Porque se eu tivesse aqui, passei muitas lutas aqui, assim que vou passar, eu ia lembrar, mas aquele irmão teve aquele sonho, será que aquele negócio foi de Deus mesmo? Eu precisava que Deus falasse comigo, que Deus confirmasse comigo. Eu não podia ser inconsequente, eu tenho que ser prudente. Tem gente que vem, Deus está mandando te dizer isso para lá, então tá, vou lá, vou fazer, sem orar, sem buscar, sem ter prudência. Aí depois se decepciona com Deus, e Deus fala, eu não mandei profetizar nada disso. Não foi eu que falei, você vai decepcionar comigo por quê? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nesse caminho nós temos que ter prudência, ser prudente, ser astuto, estar atento aos riscos, calcular os riscos, imaginar bem o que vai ser feito. A palavra de Deus nos dá alguns exemplos sobre prudência. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em alguns textos, quero ler com você. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Rapidamente.
para que a gente encerre aqui rapidamente. Provérbios 4, prudência. Quando eu vou trabalhar para Deus, quando eu vou nesse caminho, haverá riscos, haverá lobos que vão tentar tragar minha fé, me enganar. Quantos aqui já conheceram lobos dentro da igreja, no meio do povo de Deus? Amém? Então nós sabemos que isso é verdadeiro. Provérbios 4, 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos, prudentes, para conhecer o seu entendimento. Amém? Provérbios capítulo 8, versículo 5. 8, 5. Vamos ver o que fala aqui. Entendei, ó simples, a prudência, e vós todos loucos, entendei a sabedoria. Na outra versão, a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência nos conselhos. 8:12, vamos ler o verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Então a Bíblia fala que nós temos que ter sabedoria. Quando nós decidimos ser ceifeiros na obra de Deus, temos que ser sábios, temos que ser prudentes. Amém? Glória a Deus. Provérbios 23, 23. Glória a Deus. 23, 23. Diz assim: compra a verdade e não a vendes, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando você vai tomar uma decisão de fazer algo para Deus, de servir a Deus, você tem que ser prudente. Você não pode agir na emoção. Quantas pessoas aqui reconhecem que você foi em cultos, em campanhas, e às vezes o pregador, o pastor usou da sua emoção para que você tomasse uma atitude que se arrependeu depois, não é? Bem alto. Várias pessoas já viram fazer isso. Porque você não foi prudente. Não quer dizer que você não deve fazer as coisas para Deus, mas antes de fazer você tem que ser prudente, você tem que orar, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Deus está falando que nesse caminho, quando você for, você tem que estar atento aos riscos, ser prudente. Aqui fala que nós temos que ser astuto como essa serpente. No texto de Provérbios capítulo 30, versículo 19, quero dar um exemplo aqui. Aqui um dos livros, dos provérbios de Argur, ele que era um homem muito sábio, e ele fala em Provérbios 30, 18, depois verso 19: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, e há 4 que eu não consigo compreender: o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma donzela. E aqui ele fala o segundo caminho, o caminho da serpente na penha. Que caminho é esse de uma cobra na penha? A cobra, ela anda o que? Rastejando. E se ela rastejar na terra, na areia, ela deixa o que? Por onde ela passar, ela vai deixar? E se algum predador, alguém quiser caçar essa cobra, vai seguir ela pelo rastro. Então a serpente, que é astuta, que é prudente, ela rasteja sobre a rocha, porque sobre a rocha não deixa rastro. O que é a rocha na palavra? É o próprio Cristo. Ele falou: eu sou a rocha, eu sou o caminho. Aqui está dizendo que a serpente, que ela é astuta, e assim como ela, nós temos que ser astutos. Nossos caminhos, nossas decisões têm que ser sobre a... O homem sábio edificou a sua casa sobre a... E veio as adversidades e a casa não. O homem tolo construiu sua casa sobre... E veio as adversidades e a casa caiu. Então, estar sobre a rocha não deixa rastro. Tem cristão que não é sábio, não é prudente, ele deixa rastro, ele deixa sinais, e aí o diabo usa aquilo e vem e o derruba, porque encontra o rastro dele. Quem está entendendo? Você por onde passa, exemplo, compra e não paga. Então você tem que viver o quê? Fugindo, porque você sabe que as pessoas vão te cobrar. Você está deixando um rastro. Você, aonde passa, você dá uma palavra. Na hora que você fica animado, não, eu vou fazer isso em nome de Jesus, você vai ver, vai ser bênção. Aí você não compra aquilo, você fica envergonhado. Eu não vou voltar naquela igreja, eu prometi que ia fazer aquilo, me dispor para ajudar na obra, e eu me arrependi. Quer dizer, você deixa um
rastro por onde você passa, um rastro ruim, negativo, e o diabo sempre pega aquele rastro para te encontrar e te derrubar. Então você tem que acabar com os rastros. Suas decisões têm que estar em Cristo, sobre a rocha firme. Não, eu tomei essa decisão em Cristo, eu vou até o fim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando eu decidi ser pastor, não foi uma brincadeira, derrama óleo na minha cabeça, e se eu arrepender depois, não, essa foi uma decisão pro resto da minha vida. Foi uma decisão que eu tomei em Deus, porque eu senti que Deus me chamou para isso. A minha vida não faz sentido se eu não fazer isso. Então, já teve várias vezes que você pensou em desistir, Diego? Sim. Já teve muitas lutas difíceis que você passou? Sim. Mas os meus pés estão sobre a rocha. E em todas as adversidades que eu passei com a minha esposa, nós estamos em pé. Porque onde nós passamos, nós não deixamos brecha, nós não deixamos rastro. A palavra diz que Jó, ele tinha essa prudência. Ele era um homem de Deus, e os seus filhos davam muitas festas. E Jó falou assim: por os seus filhos darem muitas festas, e eu não saber o que os meus filhos fizeram, então eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer ofertas de sacrifício a Deus pela vida dos meus filhos, porque eu não sei se eles fizeram algo errado, eu não sei se eles deixaram algum rastro, alguma brecha, para que o diabo entre na nossa família e destrua a nossa família. Então ele ia lá e apresentava a Deus os seus filhos, ele sacrificava a Deus pelos seus filhos, porque nós não podemos deixar o quê? Brecha. Se você tiver um buraquinho na sua casa, o que acontece? O rato entra, ele força a passagem e entra. Tudo que é um espírito invasor, que não é de Deus, ele acha uma brechinha para entrar. Quantos espíritos invasores entram na nossa casa? Através da televisão. Ah, você não dá muita atenção para o seu filho, deixa ele assistir desenho. Daqui a pouco ele está agressivo, está batendo no outro, está xingando. Por quê? Porque o desenho está ensinando isso. Desenhos que aparentemente são inocentes, mas que dão uma mensagem errada. Esses dias meus filhos vêm falar: pai, eu não gosto mais daquele Peppa, não, daquela porquinha. Por quê? Porque ela xinga o pai dela, fala que o pai dele é bobo. Papai é bobo. É uma bobeirinha, uma inocência, mas é uma brecha que está plantando o coração da criança. Um dia, sabe o que seu pai, sua filha vai falar para você? Bobo. De bobo vai só aumentar para coisa pior, que é um desrespeito. Eu sou numa época que os filhos chegavam para o pai e falavam: benção, pai. O pai falava: Deus te abençoe. Aí hoje em dia já não se fala mais. Daqui um dia fala: bobo, idiota, otário, você não sabe, você está por fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque está deixando um rastro. O caminho é perigoso, tem lobos, eles ficam à espreita querendo nos pegar. Nós temos que estar atentos, nós temos que ser prudentes. Talvez Deus está te alertando nessa manhã para que haja prudência na sua casa, haja prudência na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Que você seja prudente. Eu conheço, uma vez eu fui aconselhar uma irmã, ela reclamava dos filhos, fazia muita coisa errada, desobedeciam. Aí eu fui puxar, peguei o computador do menino, puxei, só pornografia. Você está vendo coisa errada, você já está fazendo masturbando, não estou? Então vem cá, vamos arrepender disso. Aí fui com a Daniela e ver as coisas da menina, só trem errado. Aí fui descobrir, cada um tinha um computador, internet, Wi-Fi, com a senha liberada 24 horas. É a mesma coisa, ela está dando um revólver na mão dos filhos, falando: não atira não, tá? Está com bala, tem que atirar, mas não atira não. É isso que está fazendo. Muitas vezes nós, como pais, temos que dar autonomia para os nossos filhos, que eles não têm condições de ter ainda. Isso é falta de prudência. Quem está entendendo? Amém? Então, o caminho da serpente, ela é um caminho sobre a rocha. Nosso caminho tem que ser sobre a rocha. Todas as decisões sobre a rocha. Amém? Simples como a pomba. O que a pomba faz? Todas as vezes que a pomba apareceu, ela apareceu de uma forma suave, de uma inocência pura. A pomba simboliza a pureza, a essência de Deus. E nessa essência revela-se o propósito. Todas as vezes que a pomba se mostrou na Bíblia, foi para definir um propósito. Por exemplo, vou mostrar para vocês algo. Abra comigo a Bíblia de vocês. Aleluia. Gênesis capítulo 8. Gênesis 8. A pomba, ela parece uma forma como a essência de Deus. Gênesis 8.
vez que a Bíblia fala de pomba, é nesse texto, Gênesis 8, verso 8, que diz: depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou e recolheu consigo na arca. Verso 10: esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou e lhe trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou para ele. A pomba aqui, ele estava na arca, houve o dilúvio, e ele subiu no ponto ali alto da arca, liberou a pomba foi e voltou, e não encontrou lugar de pousar. Então quer dizer que a água ainda não havia baixado, não era o momento dele sair da arca, ali era um lugar mais seguro. Depois ele esperou 7 dias e liberou a pomba de novo. Quando ela voltou, um ramo de oliveira, aquele ramo de oliveira. Então por isso que vocês vão a pomba com um ramo de oliveira. Já viu esse desenho? Isso simboliza o quê? Uma esperança, né? Por isso que o verde simboliza esperança. Então ele falou: puxa, as águas já baixaram, nós podemos descer da arca, estamos livres da ira de Deus sobre a terra. Então a pomba ali simbolizou o quê? Um destino novo para Noé, a direção. É momento de sair da arca? Não é momento? Porque a pomba simboliza o quê? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é doce, é suave, mas ao mesmo tempo que ele vem com suavidade, ele nos dá o quê? Direção. Aqui eu devo colocar meu pé, aqui eu não devo. No caminho que nós vamos caminhar, nesse caminho de Logos, o Espírito Santo de Deus vai nos revelar aonde há as pedras, aonde há as armadilhas, aonde nós devemos ir e aonde não devemos ir. Quem está entendendo, diga amém. Também nós temos no segundo texto, eu quero ler com vocês rapidamente, que é quando Jesus foi batizado, Mateus 3, versículo 16. Mateus 3,16. Glória a Deus pela sua palavra. Mateus 3,16. Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mais uma vez o Espírito Santo vem numa forma de pomba para direcionar o povo que estava ali. Este é o Messias, este é o caminho. Vocês devem seguir este caminho, vocês devem seguir a Ele. O Espírito Santo vem para confirmar algo que Deus está direcionando. Sempre quando Deus quer nos direcionar algo, o Espírito Santo, ele é nosso ajudador. Ele está ali para nos dar direção. Muitas vezes nós tomamos decisões sem a direção de Deus. A Bíblia está falando que nós temos que tomar decisões na direção de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 14, 20. Coríntios 14, 20. Rapidamente. Quem achou, diga amém. Amém. O que diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças quanto ao juízo, e sede homens e amadurecidos. Na outra versão aqui está de outra forma, está assim: irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. O que está falando? Está falando exatamente o que Jesus disse lá. Temos que ser como a serpente, temos que ser prudentes, temos que ser maduros, e astutos, pensarmos com maturidade quando formos pensar, quando formos tomar decisões. Entendendo, diga amém. Sermos prudentes, buscar a direção do Espírito Santo, agir com maturidade, sim, mas quando for para lidar com o mal, nós temos que ser o quê? Inocente, não devemos nos contaminar com o mal. Talvez você cresceu, se tornou uma pessoa adulta, mas infelizmente você ao longo disso também adquiriu a malícia. O que ele está querendo dizer? Enquanto a malícia, volte à inocência.
A Bíblia diz: aquele que não for como uma, não vai entrar no reino. O que ele está querendo dizer? Que você deve ter o quê? Essa essência de pureza. Não pode ter malícia. Em relação a entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. A Bíblia fala, tem um texto que diz assim, que nós temos que o reino de Deus é tomado por esforço. É aqueles que esforçam se apoderam dele. E por muito tempo eu falava: Deus, não está caindo na luz para mim nessa palavra, porque eu vim de uma denominação que eles ensinavam muito sobre estratégias, sobre métodos, sobre você fazer aquilo para alcançar isso, e não entrava, esse texto não entrava em paz no meu espírito da forma que eles ensinavam. E um dia Deus falou comigo: o que isso significava? Eu falava: poxa, se eu tiver que me esforçar para entrar no reino, então eu estou recebendo o reino pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio crédito. Então não deve ser assim. E um dia Deus me fez entender essa palavra: o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aí Deus falou para mim: lembra daquele texto? Foi que texto? Que deles é o reino do céu. De quem? Das crianças. As crianças precisam se esforçar para estar no reino de Deus? Não. Por quê? Elas são puras, elas não têm malícia. Eu não preciso, quando uma criança cresce, eu preciso desconstruir o que ela aprendeu, mas ela em sua essência, ela é pura. Então, quando nós somos adultos, nós temos que ter um esforço para entrar no processo de desconstrução desta malícia, para nos voltarmos a ser abertos e sensíveis a Deus, como nós éramos quando éramos crianças. Então, quando esse texto fala que nós devemos nos esforçar, que o reino de Deus é tomado por esforço, é um esforço no sentido de nós lutarmos contra a nossa natureza que cresceu, que amadureceu, que se tornou maliciosa, de lutar contra a malícia para que a essência brote. Quem não é entendendo, diga amém. É esse esforço, não é um esforço carnal, não é um esforço braçal, não é um esforço de ter que trabalhar, fazer coisas para que em troca disso entre no reino. Não, porque o reino veio pela graça, amém? Mediante a fé eu recebi essa graça de entrar no reino de Deus. Mas o esforço de eu voltar a ser puro, de acreditar que Deus faz coisas, que Deus transforma o pecador, que Deus é poderoso, de voltar a ter aquele primeiro amor, de crer: não, eu decepcionei, falar aquilo, mas eu tenho que me esforçar. É uma luta, é uma queda de braço, para que eu volte a crer, volte a ser como criança. Como aquele canto: quero ser como criança, te amar pelo que tu és. E essa igreja ensinou hoje a amar a Deus pelo que Ele pode fazer. Então Deus quer nos ensinar a voltar a ser como criança e amar somente a Ele por aquilo que Ele é, pela essência dEle, pela beleza dEle. Então há um esforço da nossa parte que tem que ser tido para que nós lutemos contra essa malícia, para que nos tornemos como crianças na nossa maneira de proceder em relação ao mal. Não pagar o mal com o mal, mas vence o mal pelo bem. Se alguém te bater na face, dá outra face. Se alguém te perseguir, ore por ele. Isso é o que? Agir em relação ao mal com inocência, com pureza de coração. Quem habitará no monte santo do Senhor? O limpo de mão e puro de coração. Então você deve crescer espiritualmente, sim, mas nunca perder na sua essência o que? A bondade. Não deixar que a malícia entre no seu coração. Então esse texto fala exatamente isso. 1 Coríntios 14, 20, grifa na sua Bíblia se puder. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças, sim, para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Na hora que for pensar, raciocinar, tomar uma decisão, seja maduro espiritualmente, seja prudente. Mas na hora de se abrir para a vontade de Deus, se abrir para as coisas de Deus, seja como criança, seja inocente. Não deixe que o mal, que a ferida te mate. Não deixe que a ferida te destrua. Quem entendeu, diga amém. Romanos 16, 19 também fala disso. E eu já encerrei aqui agora, para que nós possamos orar. Romanos 16, 19. Glória a Deus. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Romanos 16, 19 diz: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. De novo, está querendo dizer o quê? Para o bem você tem que ser sábio, buscar prudência, sabedoria. Agora para o mal você tem que ser o quê? Como a criança, como a pomba, pura, inocente. Não deixar perder essa pureza. Quantas pessoas vieram para a casa de Deus, vieram para a igreja no início da sua caminhada com pureza? Eu quero servir a Deus. Como eu amo a presença de Deus.
e começaram a ver coisas no meio do caminho, os lobos, e aquilo foi sufocando a fé delas, o amor delas pela presença de Deus. Elas pararam de ouvir o Espírito Santo e começaram a ouvir as vozes, começaram a ouvir as feridas, as palavras contra a vida delas, e elas começaram a perder. Então, eu não acredito mais nisso, eu desanimei, eu vou só na igreja de vez em quando, eu não quero saber disso. Isso significa que você perdeu essa maneira de vencer o mal com essa inocência, com esse bem. A Bíblia falando para você que você vai vencer isso se você agir como uma pomba. Certa vez, eu lembro, nunca mais eu esqueci disso, eu morava em Caçapava, no interior de São Paulo, lá tinha muitas pombas. A gente comia pipoca ali, caiu algumas, elas vinham comer. E meu filho Samuel era pequenininho, ele sempre queria pegar a pomba, passar com ela. Só que elas são muito ariscas, né? A pomba ela se assusta muito fácil, já viu isso? Qualquer coisa espanta ela. E aí, ele tentava correr atrás dela incansavelmente, mas não conseguia. De repente ele sentou comigo, e a gente estava ali conversando, brincando, ele era pequenininho. E de repente eu olhei e falei, olha isso, Samuel, não mexe. Tinha algumas pipocas debaixo do pé dele, e ela estava debaixo do pezinho dele. E ele passa no pezinho dele. Então Deus falou comigo, eu chorei naquele dia, falou assim, é o meu espírito. Muitas vezes muitas pessoas querem correr atrás da minha presença, mas querem alcançar a minha presença na sua própria força, como elas conquistam as demais coisas dessa vida. Só que eu sou atraído por aquele que é sincero de coração, aquele que é simples de coração, aquele que tem um coração puro, aquele que não se deixa contaminar com isso. Então, quando esse tem um coração, eu me aproximo. Então, querido, qualquer movimento brusco que a gente toma fora da presença de Deus pode colocar em risco que o Espírito Santo vá embora, que ele se afaste. Eu não quero perder o Espírito Santo, amém? Quem não quer perder? Porque ele é o amor da minha vida. Quantos querem o Espírito Santo? Então você não tome nenhuma decisão que vai afastar de você, mas tem um coração centrado em Deus puro, porque então você vai atrair a presença. Senhor, nós oramos nesta noite para que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Que nós, como cordeiros frágeis que somos, muitas vezes, Senhor, inseguros, limitados, mas ainda assim o Senhor nos escolheu para uma grande missão, nos vocacionou para isso. E nós cremos que o Senhor nos deu essa ordem de ir, e nós vamos, porque o Senhor vai à frente, e nós seremos como a serpente astuta, olhando para os riscos, sem se contaminar com os maus, olhando para os maus, sem nos tornarmos maus como eles são, olhando para aqueles que têm cometido o mal, aqueles que têm sido como lobos, sem nos tornarmos, Deus, sem perdermos a nossa essência em Ti. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, como pombo, nos confirmando o caminho, dizendo o caminho que nós devemos seguir, dizendo o que devemos fazer, aonde devemos colocar nossos pés e onde não devemos. Assim nós oramos, em Teu nome, e Te agradecemos. Amém? Glória a Deus.